Quero saudar a todos vocês e compartilhar aqui uma palavra um tanto rápida, porém muito importante, de extrema importância para nossas vidas, que é uma grande boa notícia que está aqui na carta de Paulo a Tito, né? Porque é interessante enfatizar isso, né? A epístola de Paulo para o seu filho na fé, que se chamava Tito. Porque tem muita gente que fala a carta de Tito, e assim não podemos mencioná-la, porque não foi Tito que a escreveu. Pelo contrário, foi Tito que a recebeu. E recebeu de quem? Recebeu do apóstolo Paulo. Então essa epístola, essa carta, que significa a mesma coisa, não pode ser considerado um livro, mas apenas uma carta. Mas por ser uma carta, não invalida a sua extrema importância e o seu significado de uma forma extraordinária que Paulo quis deixar para que todos os filhos na fé pudessem ler e entender a verdadeira mensagem do Evangelho. Bom, sem mais delongas, a carta de Paulo a Tito, vale entender quem era Tito. Porque Tito não era um judeu, Tito não era uma pessoa de influência, Tito, ele era considerado por Paulo, conforme está escrito aqui no capítulo 1, versículo 4, que Paulo o chama de meu verdadeiro filho, né? E sabemos que a palavra Tito significa enfermeiro. Mas enfim, Tito era gentil, né? Gentil, mas se formos observar, conforme está escrito em Gálatas capítulo 2, entre o versículo 1 e o 3, nós vamos saber que Tito ele era grego. Então, por ser grego, ou seja, todos que não são judeus são considerados gentios, né? E quando Cristo diz que ele veio para os judeus, e já Paulo diz que veio enviado por Cristo aos gentios, né? Então existe uma grande diferença. Mas na verdade a gente sabe que isso tudo se resume depois, né, em uma mensagem que o próprio apóstolo Paulo diz aqui na carta de Tito, que nós vamos ler agora, no capítulo 2, no versículo 11, que diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo oportuna salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciado à impiedade e às paixões dos desejos mundanos, vivamos no presente mundo, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a boa nova. Que boa nova é essa? Que mensagem é essa? Essa é a mensagem que Paulo escreveu a Tito. Porque se nós observarmos a carta de Paulo a Tito, essa carta que Tito recebeu diretamente do seu pai na fé, o apóstolo Paulo, além da honra em receber essa carta é conhecida teologicamente como uma das cartas pastorais, ou seja, cartas dedicadas especificamente a pastores, né? E as outras duas são a primeira Timóteo e segunda a Timóteo, que são duas cartas de Paulo também ao seu outro filho na fé, que chamava Timóteo. Então são as três cartas especificamente indicadas a pastores, ou seja, cartas pastorais, que Paulo enviou a Timóteo e que Paulo enviou a Tito. Mas como estamos aqui na carta de Paulo a Tito, vale observar que a igreja onde Tito estava pastoreando havia muitos problemas. E Paulo enviou aí justamente para que ele levantasse líderes,
levantasse obreiros, levantasse aí presbíteros, para que pudessem abrir outras igrejas. E assim, quando você ler a carta, você vai entender tudo isso. Mas a grande mensagem aqui, dentre tantas outras, porque nós sabemos que Tito tem apenas 3 capítulos. Mas o capítulo 2 me chama muita atenção, no sentido de que a palavra que está escrita aqui é tão poderosa, mas tão poderosa que dificilmente você encontrará esta palavra que está aqui em outras cartas. Então, aqui diz, porque a graça de Deus se manifestou. Essa é a boa notícia. Assim devemos dizer aos homens, assim devemos profetizar na vida deles, assim devemos levar a boa nova do Evangelho. Porque a graça de Deus se manifestou, ou seja, aqui eu já entendo que a graça de Deus, ela se manifestou por vontade dele e não por vontade de homem, e não por necessidade do homem, mas porque Deus se quis manifestar. Deus quis que o homem o conhecesse. Deus quis que o homem conhecesse a graça. Foi propósito de Deus, foi vontade do próprio Deus manifestar a sua graça, o seu favor imerecido. Então, é muito importante isso, porque a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo oportuna salvação a todos os homens. Então é interessante isso, porque Tito era grego, ou seja, ele não era judeu. Tito, ele era como um jovem que vivia os preceitos da sua cidade, do seu povo, da sua religião. E nós sabemos muito bem que os gregos adoravam muitos deuses, mas nós não sabemos o passado de Tito. Nós só sabemos que quando ele encontrou Paulo, ele se tornou um filho na fé de Paulo. E tudo que ele sabia era Paulo é quem ditava. Por quê? Porque ele confiava na palavra do homem de Deus. E assim nós devemos confiar na palavra dos nossos pastores, dos nossos líderes. E assim Paulo, quando ele fala a Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo oportuna salvação a todos os homens, incluso para ele. Porque na época havia aquela distinção entre judeus e gregos. Então, Paulo estava dizendo claramente para ele, a todos os homens. Deus manda dizer que a graça dele se manifestou, trazendo a oportunidade de salvação para todos os homens. E Paulo vai e completa no versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade, ou seja, reiniciando os nossos costumes antigos, as nossas velhas práticas, o meu velho eu, renunciando às paixões e os desejos mundanos, e vivamos no presente mundo de forma sóbria, justa, piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual que é a nossa bem-aventurada esperança? Então, se você, proseador de boas novas, se você quer ouvir uma boa nova agora, e se você quer repassar essa boa nova, ela está aqui. Essa boa nova está aqui. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 13. Que Deus manifestou a sua graça, e Ele pode salvar todos os homens. E Ele nos ensina a renunciar, ou seja, renuncie o mundo, renuncie suas velhas práticas, renuncie uma vida de pecado, renuncie uma vida de desejos mundanos, renuncie tudo aquilo que te tira da presença de Deus, para que você possa viver nesse presente mundo de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. E que bem-aventurada esperança é essa? Essa bem-aventurada esperança é o aparecimento
da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É tão interessante que o capítulo 2, versículo 13 afirma que Deus, ele é um. Por quê? Porque chama Jesus Cristo de grande Deus e Salvador. Já parou para pensar nisso? Que no capítulo 2, versículo 13, afirma que Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Isso é uma afirmação tão poderosa, chamar Jesus de Deus e Salvador, que nós temos que exercitar mais isso em nossas vidas. Nós temos que declarar mais isso. Porque as pessoas se retraem muito e não dá essa glória para o nosso Jesus. Se você quer glorificar Jesus de uma forma correta, chame ele de grande Deus e Salvador. Assim nós estaremos agradando a ele. É tão lindo a gente ver isso em uma carta tão pequena, porque aqui afirma a divindade de Cristo, afirma que ele é o grande Deus e Salvador. Ou seja, fora dele não existe outro. Não existe outro caminho fora dele. E esse é o versículo, os versículos de Tito que mais me chama a atenção. E por isso eu queria compartilhar essa boa nova com você. Que a graça de Deus se manifestou e pode salvar todos os homens. Mas nós precisamos renunciar às paixões mundanas, os desejos antigos e viver de forma sóbria, justa e piamente aguardando a bem-aventurada esperança que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.